Olá pessoal, no tutorial de hoje eu vou falar um pouquinho sobre banco de dados, tá? Mais especificamente sobre o SQLite. Vamos ver o que é. O SQLite ele é um banco de dados bem simples, tá? Que ele armazena os dados em arquivos. Ele na verdade é uma biblioteca feita em C que implementa um banco de dados SQL. Ele não é um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Ele é bem mais simples do que um SGBD e ele tem uma tipagem dinâmica e fraca. Então, mais para frente a gente vai ver o que significa isso, tá? Então, algumas coisas que a gente vai ver nesse tutorial, eu vou mostrar uma ferramenta para modelagem de dados online, sem precisar instalar nada no computador, uma ferramenta online para testar os comandos SQL. A gente vai criar uma modelagem na ferramenta de modelagem online, depois criar as tabelas e fazer alguns inserts e inserir dados e listar os dados também na outra ferramenta online. Então, vamos primeiro a ferramenta de modelagem. Eu vou usar essa dbdesigner.net, tá? É um site e a gente vem aqui para logar como convidado, tá? Não precisa criar conta nem nada. Aqui vamos inserir uma tabela. Vou dar o nome dessa tabela de empresa. E essa tabela vai ter o ID, que vai ser inteiro, vai ser uma chave primária com autoincremente. Tá? O que quer dizer isso? O tipo inteiro é número, a chave primária e o autoincremente quer dizer que ela vai ser um código que o próprio banco de dados vai gerenciar. Então, quando a gente inserir os dados na tabela, a gente não precisa se preocupar em inserir o número, o código desses dados. A gente vai ver isso mais na frente, quando estiver inserindo dados. Por enquanto, a gente vai criar aqui. Vamos dizer que a empresa ela tem um nome. Esse nome é do tipo text. Não é autoincremente. Não permite nulo. Salvar. E vamos adicionar também o endereço, que também é do tipo text, mas pode ser nulo. A gente não precisa ser obrigatório inserir o endereço da empresa. Então vamos inserir outra tabela e vamos chamar essa tabela de funcionário, que uma empresa vai ter alguns funcionários, né? Então a gente vai ter também o ID, que também é uma chave primária, autoincremente do tipo inteiro. Beleza? O funcionário também vai ter nome, pode ser do tipo text. Não vai permitir nulo, porque a gente precisa do nome. Esse funcionário pode ter, por exemplo, uma idade, que também é inteiro, mas nesse caso não é chave primária e nem autoincremento, porque a gente não quer que ele, a cada funcionário que a gente salve, ele simplesmente incremente mais um na idade, né? E a gente pode dizer que ele tem um cargo também na empresa. Vai ser um texto. Permitir nulo, porque aí se a gente não quiser colocar o cargo na hora, não tem problema. E vai ter um outro, que é o ID da empresa, que é do tipo inteiro, não permite nulo e é do tipo foreign key. Ele vai ser uma referência à tabela empresa, o campo ID, já está aqui. A gente poderia referenciar um outro campo, nome, endereço, mas geralmente é o ID que a gente referencia. Está aqui, ele já criou a relação, ó. O campo ID empresa está relacionado ao campo ID da tabela empresa. Agora a gente vai inserir só mais uma, para a gente pode chamar de cliente.
também vai ter um ID, que também é do tipo inteiro, chave primária autoincremente. O outro vai ser o nome desse cliente, que vai ser um texto, não pode ser nulo. E, bom, acho que só isso a gente já consegue. Vamos colocar aqui o ID do funcionário, que é do tipo inteiro, é uma foreign key, só que ao invés de a gente referenciar a empresa, a gente vai referenciar a tabela funcionário aqui, também o campo ID. Tá? Então, beleza. Aí ele já criou aqui a relação. Ó. O ID do funcionário é o campo ID da tabela funcionário. Com isso, a gente já tem aqui o modelinho criado. Né? A gente vai poder adicionar empresas no nosso sistema, com nome, endereço. Funcionário, para cada empresa a gente pode ter vários funcionários, tá? Uma empresa pode possuir vários funcionários. E cada funcionário pode ter vários clientes. Então a gente vai ver como fazer isso agora na outra ferramenta online, essa aqui, tá? O nome desse site é sqlfiddle ou sqlfiddle.com. Ele permite criar tabelas em MySQL, Oracle, Postgres, SQLite, MS SQL Server, que é o servidor de SQL da Microsoft. Hoje a gente vai testar aqui o SQLite, só para poder criar essas tabelas que a gente falou agora. Então vamos começar com os comandos create, que é criar table de tabela, e aí a gente vai criar a tabela empresa, abre parênteses, então tudo que tiver dentro dos parênteses serão os campos nessa tabela. Então a gente cria o ID, que é do tipo integer, e é uma primary key, que é uma chave primária. A gente vai ter o nome da empresa, que é do tipo text, tá? E a gente vai ter o endereço da empresa, que também é do tipo text. Fechar um parênteses, te dar um ponto e vírgula para dizer que acabou o comando. Então, isso aqui vai fazer o seguinte, ele vai criar a tabela empresa com os campos ID, que é do tipo inteiro, e chave primária. O campo nome, que é do tipo texto, e o campo endereço, que também é do tipo texto. Agora a gente vai criar a segunda tabela, create table, e a segunda tabela chama funcionário. Novamente, a gente precisa de um ID, do tipo inteiro, primary key, a gente precisa do nome, que é do tipo text, a gente precisa da idade, que é um inteiro, e a gente precisa do cargo, que é um text, e o ID da empresa, que é um inteiro. Agora a gente vai dizer que o ID da empresa é uma chave estrangeira. Então, foreign key ID empresa referencia a tabela empresa, campo ID. Com isso, a gente tem os comandos para criar a tabela de funcionário com ID, nome, idade, cargo e a foreign key ID empresa, que é o que a gente fez aqui no nosso modelo, que é uma referência à tabela empresa, o campo ID. A gente diz aqui que ela referencia a tabela empresa e o campo ID. Perfeito. Agora, para terminar, vamos criar a tabela cliente, né? Que
também vai ter um ID do tipo inteiro, chave primária. Também vai ter um nome do tipo texto e um campo de ID funcionário, tá? Que é do tipo inteiro. Agora a gente vai criar a chave estrangeira, fora aqui, ID funcionário, que referencia a tabela funcionário no campo ID. Prontinho. Com isso a gente tem as 3 tabelas que a gente criou aqui, com as suas chaves primárias e chaves estrangeiras. Então, se a gente fizer aqui um build schema, ele vai criar essa tabela. Mas a gente ainda não tem nada dentro dessa tabela. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos inserir into empresa os valores no, porque como o ID é uma chave primária, eu não preciso me preocupar em passar o ID para o meu banco de dados. Posso passar nulo que ele vai criar isso aí para mim. Então, o nome dessa empresa então vai ser Acme e o endereço que vai ser Rua de Cima. Tanto faz o endereço. Perfeito. Nisso a gente já criou uma empresa, vamos criar mais uma aqui só para esse comando insert into, quer dizer, insira na tabela empresa os seguintes valores. Nulo de novo. Agora vai ser MacBox. Beleza. E o endereço é Rua de Baixo. Perfeito. Aí agora a gente já tem 2 empresas na tabela empresa. Então vamos inserir funcionários nessas empresas. Insert into funcionário os valores. Chave primária, não preciso me preocupar. O nome do funcionário, então vai ter o Marcelo. A idade do funcionário, ele vai ter 21 anos. E o cargo do funcionário vai ser gerente. Ok. Qual é o ID? Vamos dizer que o Marcelo trabalha no MacBox. Então o ID dele vai ser 2. Porque quando eu inserir a Acme, o banco de dados vai dar um ID para ela que vai ser 1, que é o primeiro valor que eu estou inserindo na tabela empresa. E o MacBox vai ser o ID 2, que é o segundo valor. Eu poderia fazer isso aqui. 1 e 2. Mas eu posso passar nulo e deixar que o banco de dados cuide disso para mim. Porque quando isso tiver muito mais registro, vai ficar difícil de saber qual ID que vai estar inserido no banco. Então vamos dizer que o outro funcionário vai ser o nome Rodrigo. Ok. A idade dele, vamos dizer que ele tem 27 e ele é vendedor também do MacBox. Bom. E agora a gente insere mais um. Insert funcionário. Então agora a gente vai dizer que o outro funcionário é a Maiara, que ela tem 19 anos e que ela é vendedora.
da empresa aqui. Perfeito. Agora vou copiar aqui. Vou criar mais um funcionário aqui da aqui. Mais uma vendedora. Então, vamos dizer que o nome dela é Larissa e que ela tenha 18 anos. Pronto. Então a gente já tem 2 empresas, 4 funcionários. Vamos colocar alguns clientes agora. Insira na tabela cliente os valores. Chave primária não preciso passar. O nome do cliente. Então nós vamos ter o Elvis, pode ser um cliente, e o ID do funcionário. Então ele é cliente do Rodrigo. Então eu vou dizer que o Rodrigo atende o Elvis. Novamente, deixa eu copiar aqui. Colar. Então eu vou dizer que o Marcelo atende o cliente Glauco. E a Larissa atende o cliente Gislene. Vou colocar mais um aqui. Vamos deixar a Maiara sem clientes e vamos colocar o vendedor Marcelo com a cliente Maria. Perfeito. Então aqui a gente já tem 4 clientes, 4 funcionários e 2 empresas. Agora a gente pode listar esses dados que a gente vai inserir. Se eu só rodar aqui, ele inseriu, mas eu não exibi nada. Então a gente quer selecionar, select todos os campos from, ou seja, da tabela cliente. Vamos ver aqui, se a gente selecionar todos os clientes, a gente vai ter, vamos lá, ó, o primeiro cliente, que é o Elvis, ele é cliente do funcionário 2, que seria o Rodrigo. Então, para a gente ver quem é cada funcionário, a gente faz o seguinte, select from funcionário. Perfeito. Agora a gente vai ter o cliente e o funcionário. Então, vamos lá. Na tabela funcionário, a gente tem o Marcelo, o Rodrigo, a Maiara e a Larissa. E na tabela cliente, a gente tem o Elvis, o Glauco, a Gislene e a Maria. O Elvis é cliente do funcionário com ID 2, que é o Rodrigo. Aqui, opa, Rodrigo. O Glauco é funcionário do Marcelo, ou é cliente do funcionário Marcelo. A Gislene é cliente da funcionária Larissa. E a Maria também é cliente da funcionária Marcelo. Então, supondo que a gente queira listar só os clientes do Marcelo. Então, selecionar tudo da tabela cliente, onde where o ID do funcionário seja igual a 1, certo? O funcionário Marcelo tem o ID 1, então a gente vai ver todos os clientes do Marcelo aqui. Opa, deu um erro. É que eu selecionei só a palavra Marcelo. Agora sim. Então a gente vai ver que aqui o Marcelo ele tem 2 clientes, o Glauco e a Maria. E a gente deixou a Maiara sem nenhum cliente. A Maiara é o ID 3. Vamos ver que se a gente mandar selecionar os clientes da Maiara, não vai ter ninguém, tá vendo? Record count 0. Ou seja, ele procurou na tabela cliente, mas ele não conseguiu ninguém. A mesma coisa se eu selecionar os clientes da Larissa, que é o 4.
vai ver aqui que a Larissa tem uma cliente, que é a Gislene. Então, assim a gente insere os dados e assim a gente lista os dados. Com a cláusula where, quer dizer onde, a gente pode filtrar. Se eu tirar a cláusula where, eu vou selecionar todos os clientes. Aqui os 4 clientes. Se eu quiser saber as empresas, eu seleciono todos os campos da tabela empresa. Executei, está aqui a empresa Acme e a empresa McBob's. Aqui tem o endereço. Agora, se eu quiser saber só o nome da empresa, eu ponho aqui. Select nome from empresa. E ele vai me trazer somente o campo nome das empresas, sem o ID e sem o endereço. Mesma coisa se eu quiser saber o nome de cada funcionário. Eu rolo de novo e ele vai me trazer somente os funcionários. O nome do Marcelo, do Rodrigo, da Maiara e da Larissa. Com isso a gente pode fazer vários filtros. Se a gente quiser saber só o nome e a idade de cada funcionário, ele vai trazer. Se eu quiser saber, por exemplo, só o nome e a idade do Rodrigo, que é o ID 2, eu posso dizer select nome e idade from funcionário where ID é igual 2. Ou seja, ele vai me trazer o nome e a idade somente do funcionário com ID 2. Eu não preciso trazer o campo ID aqui. Eu posso trazer só os campos que eu quero, mas filtrar. Agora, se eu quiser somente o nome e idade do funcionário, onde a idade for maior do que 20 anos, ou seja, nem a Larissa e nem a Maiara devem ver nesse resultado, porque só o Rodrigo e o Marcelo têm mais do que 20 anos. Se eu rodar aqui, a gente vai ver que o nome do Rodrigo e do Marcelo são retornados com as idades 21 e 27. Se eu quiser só os funcionários com menos de 20 anos, ele vai inverter a consulta e vai trazer a Maiara e a Larissa, que são as funcionárias com menos de 20 anos. Então, tem muita possibilidade aqui de filtragem nessas consultas. E aqui era mais para dar um overview assim por cima, para o pessoal entender um pouco melhor essa questão dos bancos de dados. Mas se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema que queira saber e tudo, manda aí pra gente nos comentários que eu vou tentar fazer um outro vídeo mais explicando melhor assim essas dúvidas. Espero que tenham gostado e até mais.